Bom, boa tarde, gente. Estamos aqui em mais uma sessão desse evento teste, né? Desse evento que está funcionando como preparação para o Congresso de agosto, né? Para o terceiro Congresso Internacional de Psicologia Fenomenológica e Hermenêutica, Afeto e Cuidado. O tema de hoje, como vocês sabem, é o tema o mal-estar na cotidianidade, opressão e cuidado. Opressão e cuidado, não. Opressão e... Bom, deixa eu falar. O que a gente vai fazer então agora, eu sou Marco Casanova, estou aqui com a Cristine Matar. Cris, obrigado por você ter aceitado o convite para participar com a gente desse dia, não é? E a Cris ela vai apresentar então um trabalho que ela vem desenvolvendo já há algum tempo em torno do problema do tédio, né? E o título do texto da Cris é Depressão, Tédio e Técnica. A Cris é professora do Departamento de Psicologia da UF, da Universidade Federal Fluminense, uma pessoa com uma extensa produção, né? Assim, com pós-doutorado em Portugal, em Évora, que vem trabalhando com a gente há tanto tempo. Cris, muito obrigado. Eu vou passar direto a palavra para você, então, para você apresentar o teu texto, Depressão, Tédio e Técnica. Ok, muito obrigada. Me ouvem bem? Então, boa tarde a todas e todos. Eu quero parabenizar pela organização do pré-congresso e do congresso, ao Casanova, a equipe do Instituto DASA, e agradecer imensamente pelo convite. É um prazer estar aqui, né? E eu inicio, então, a leitura do meu texto, Depressão, Tédio e Técnica. E eu começo com uma introdução, onde eu destaco, de início, 3 parágrafos do romance de Camus, A Peste, de 1947. O primeiro trecho diz: a partir desse momento, pode-se dizer que a peste se tornou um problema comum a todos nós. Até então, apesar da surpresa e da inquietação trazidas por esses acontecimentos singulares, cada um de nossos concidadãos continuara suas ocupações conforme pudera, no seu lugar habitual. E, sem dúvida, isso devia continuar. Segunda citação: a peste nada mais era para eles do que uma visita desagradável que havia de partir um dia, já que tinha vindo. Assustados, mas não desesperados, não chegara ainda o momento em que a peste lhes surgiria como a própria forma de sua vida e em que esqueceriam a existência que até agora tinham podido levar. Terceiro e último trecho: na verdade, ao ouvir os gritos de alegria que vinham da cidade, Rie, que é o médico, lembrava-se de que essa alegria estava sempre ameaçada, porque eles sabiam que essa multidão eufórica ignorava e que se pode ler nos livros. O bacilo da peste não morre, nem desaparece nunca. Pode ficar dezenas de anos adormecido nos móveis e na roupa. Espera pacientemente nos quartos, nos porões, nos baús, nos lenços e na papelada. E sabia também que viria talvez o dia em que, para desgraça e ensinamento dos homens, a peste acordaria seus ratos e os mandaria morrer numa cidade feliz. Fim de citação. A Peste de Camus é interpretada como a denúncia da ocupação nazista na França e do colaboracionismo francês. O vírus do autoritarismo e do fascismo sempre pode ficar ativo e voltar a circular. Entretanto, a peste nos fala também de que sempre algo espreita a existência que é a nossa. Este algo está adormecido na vida que levamos e a qualquer momento pode despertar em plena cidade feliz. Aliás, ele é a condição de possibilidade da vida atarefada e é para nos afastarmos desta abertura afetiva originária que continuamente nos ocupamos. No ano de 2011, a OMS definia a depressão como uma pandemia, pandemos, todo o povo, que acometia mais de 300 milhões de pessoas. Diagnosticada como um transtorno da afetividade ou humor pelos manuais de psiquiatria e identificada por um conjunto de sintomas, a rubrica da depressão, todavia,
passou a denominar um fenômeno cultural generalizado, um modo de ser. Quase todo mal-estar passou a ser chamado de depressão. Contudo, a essência do ser depressivo não é comportada por definições objetivas, que se admitem inconclusivas perante o fenômeno e deixam assim margem a novas tentativas de aproximação e compreensão do mesmo. Interessa-nos indagar qual é o afeto que desperta na depressão e interrompe a absorção do ser aí no mundo das ocupações. Da melancolia à depressão. É comum associar-se depressão à melancolia, como se a primeira fosse o desdobramento do fenômeno melancólico de longa trajetória no Ocidente. A palavra melancolia apareceu pela primeira vez no século V a.C. O adjetivo melancolos foi usado por Sófocles em As Traquínias para designar a toxicidade mortal do sangue da hidra de Lerna, em que Heracles, ou Hércules, banhou suas flechas. Nos textos hipocráticos, aparece a definição do estado melancólico como sendo do temor e da tristeza, que persistem por longo tempo. A causa é a chamada bile negra, substância grossa, corrosiva, tenebrosa, designada pelo sentido literal da melancolia. Da mesma forma que os outros humores, pode sobreabundar, se deslocar para fora de seu centro natural, se inflamar, se corromper. De acordo com Jan Starobinski, é da Ilíada de Homero a primeira descrição do que viria a ser chamado de estado melancólico. O herói Belerofonte, belo, viril, repleto de vitórias, casado com uma princesa, um vencedor, termina seus dias caminhando solitário pelas planícies da Aleia, com o coração devorado pela tristeza. Belerofonte sofre quando tudo recebeu, quando há fartura, saciedade. Sofre em um tempo de preenchimento e não de falta, de repouso e não de perigo, vingança dos deuses ou tédio. A descrição da melancolia como sendo o excesso de um dos humores corporais e de seu tratamento como purgação irão perdurar até o século XIX. Freud, o neurologista, abandona o projeto médico de encontrar um substrato anatomopatológico da paralisia histérica e passa a procurar causas traumáticas, cujas marcas seriam psíquicas, portanto, não detectáveis anatomicamente. O fundador da psicanálise definiu a melancolia como um desânimo profundamente doloroso, suspensão do interesse pelo mundo externo, perda da capacidade de amar, inibição de toda atividade e rebaixamento do sentimento de autoestima, que se expressa em autorrecriminações e autoinsultos, violência dirigida a si mesmo, chegando à expectativa delirante de punição. No luto, diz Freud, os demais traços estão presentes, contudo, não há ódio ou desprezo direcionados a si mesmo. Melancolia humoral, melancolia psíquica. Seria este o afeto relacionado à depressão? Ou há uma ruptura entre a afinação melancólica e o que começa a surgir no divã clínico a partir dos anos de 1950? Seria a melancolia a tonalidade afetiva fundamental na depressão? Ou ela ainda é um modo de sentir que categorizamos no rol das emoções, mas que não deixa ver o que se passa com o ser aí? Diagnósticos culturais. No século XX, surgiram diagnósticos culturais da depressão, que irrompe como um fenômeno até então inédito e que passaria a ocupar o lugar da neurose enquanto sintoma da modernidade. O sofrimento não é mais melancólico ou neurótico, é de outra ordem. Entre a melancolia psíquica e o mal-estar social, estaria a passagem de mais de uma década entre luto e melancolia e mal-estar na cultura de Freud. O psiquiatra francês Alain Ehrenberg, citado mais cedo na fala do Joelson, questiona nos anos de 1990 se a depressão seria o novo nome para a neurose freudiana, que passaria a explicar não mais o efeito inevitável dos limites e papéis familiares, institucionais e sociais já traçados e disciplinares, mas sim a fadiga de,
não possuindo mais balizas e orientações, ter de fazer-se a si mesmo. O deprimido é o indivíduo soberano fatigado, de ter de ser por si mesmo e de nunca poder parar de se constituir. Não somente tem de ser, mas precisa ser realizado e feliz. Mais recentemente, o também já citado em outras falas, o filósofo Byung-Chul Han relacionou a depressão ao cansaço de viver em uma sociedade produtiva. O indivíduo não seria soberano, mas submetido a um ritmo que o ultrapassa e do qual não consegue escapar. O sujeito produtivo está à mercê da violência neuronal que o acomete, sem que possa se defender, porque não detecta o que há de errado ou que haja algo errado. Em um contexto de positividade e ausência de negatividade, sem barreiras ou limites contra os quais contrastar e reagir, o depressivo já não poderia mais nem mesmo recorrer às defesas neuróticas. Está despossuído de si mesmo, como diz a professora Alice Kunz. Medard Boss comenta em Angústia, Culpa e Libertação que o sofrimento teria se tornado silencioso. Diz Boss: apressemo-nos a escutar, pois, as vozes dos nossos infelizes que clamam no deserto. Essas vozes estão ficando cada vez mais fracas e incompreensíveis. As gesticulações descomedidas das grandes histerias estão atualmente praticamente extintas. Até mesmo a Segunda Guerra Mundial quase não viu mais os tremores histéricos. Hoje, todavia, angústia e culpa ameaçam se esconder mais e mais sob a fachada fria e lisa de um tédio vazio e por trás da muralha gélida de sentimentos desolados de completa insensatez da vida. Fim de citação. Assim como a melancolia pode estar presente, mas não mostra o afeto fundamental desperto na depressão, os diagnósticos culturais do neurótico, do fatigado, do cansado, não atingem o ser aí no que com ele se passa. Fornecem pistas, uma vez que, ao conferirem papéis ao homem e ao procurarem descrever a sua situação, revelam sem querer que é preciso fornecer papéis e definições ao ente que é radicalmente desinteressante. Desinteressante aqui não tem conotação valorativa, mas indica somente que originariamente o ser aí humano é sem fundamento, por isso podendo tomar e compreender a si mesmo como produto desta ou daquela cultura. É o entre esses que está suspenso na depressão. O diagnóstico cultural é também ele uma ocupação ou falatório que entretém o ser aí, sem que dê ensejo ao despertar do que se passa com ele, essencial e afetivamente no tempo que é o seu. Portanto, nem a disposição melancólica, nem as descrições das mudanças culturais e dos modos de vida nos ajudam, se quisermos sintonizar com a tonalidade afetiva fundamental que desperta na depressão, o tédio. Não em suas formas superficiais, o ser entediado por algo e o entediar-se junto a algo. É o tédio profundo, ou dá-se tédio para alguém que desperta na depressão. Afetividade. No parágrafo 29 de Ser e Tempo, Heidegger define Dasein como Befindlichkeit, disposição afetiva ou afetividade. Indica que a abertura a ser no mundo é sempre disposta afetivamente, e sua apreensão do que lhe vem ao encontro é imediatamente afetiva, compreensiva, discursiva. É sempre hermenêutica e interpretativa. Os modos como se está, propiciados pela disposição originária, pois sempre se está de algum modo, são as tonalidades afetivas, que podem ser fundamentais ou superficiais. Superficiais são as que, cito Casanova, descerram o mundo, mas nos absorvem imediatamente no mundo aberto por elas, promovendo um obscurecimento do próprio caráter mundano do nosso campo existencial. Fim de citação. Fundamentais são as que, cito novamente, Casanova retém o campo existencial aberto, ou seja, não obscurecem o mundo enquanto campo de manifestação histórico dos entes enquanto tais. Fim de citação.
Elas fundamentam a ausência radical de fundamento do ser aí. As tonalidades afetivas fundamentais corroem os sentidos cotidianos que suportam a existência mediana, também diz o mesmo autor. Promovem a suspensão do fluxo das ocupações, da absorção do ser aí no mundo, esvaziando os sentidos cotidianos e retendo o mundo enquanto abertura, banindo o ser aí espaço-temporalmente. O ente na totalidade, incluindo o próprio ente humano determinado, com nome, documento, biografia, é desvendado em sua insignificância originária, que sempre se apresenta nesta ou naquela constituição histórica, a partir da qual os entes surgem posicionados. O tédio profundo é uma das tonalidades afetivas fundamentais. Próximo item, o tédio. Em o que é metafísica, Heidegger refere-se ao tédio como névoa silenciosa que desliza para cá e para lá nos abismos do ser aí, nivela todas as coisas e a gente mesmo com elas em uma estranha indiferença. Esse tédio manifesta o ente na totalidade. Fim de citação. O tédio profundo nos dispõe em meio ao ente na totalidade de tal ou tal maneira, e esse revelar o ente na totalidade é o acontecimento fundamental de nosso ser aí, essencialmente filosófico. A tarefa das preleções de 1929 e 30, Conceitos Fundamentais da Metafísica, Mundo, Finitude e Solidão, é despertar a tonalidade afetiva fundamental do nosso filosofar, o tédio profundo, ou dar-se tédio a alguém. A terceira forma do tédio não chega a despertar nas duas primeiras, o ser entediado por e o entediar-se junto a. Aquelas dos conhecidos exemplos da espera do trem na estação e do convite para a festa. Não chega a despertar o tédio profundo, porque o trem chega e a próxima festa virá, desviando-nos da reconexão com o ser mais próprio. A terceira forma é a menos notória, mais discreta e ampla, e se distingue pela falta do passatempo. O tédio profundo desencobre a indiferenciação do ente na totalidade, através de sua recusa. Em meio ao ente na totalidade está o si próprio pelo qual costuma tomar-se o ser aí, ao definir-se, profissão, idade, ou seja, determinações do impessoal, que tomou como próprias, encobrindo o caráter radical de abertura e indeterminação. O si próprio fica estagnado nesse tédio. Não se pode mais dizer que algo é entediante ou que eu me entedio, mas disse agora, dá-se tédio a alguém. Todo ente aparece na indiferença e insignificância que ele é. O tédio desaloja o ser aí do ente na totalidade. O dá-se tédio a alguém faz com que todas essas definições e papéis pelos quais o ser aí se toma e se descreve caiam por terra. Não significa que haja uma saída do eu empírico individual para um eu geral, abstrato. O que acontece é que nos transformamos aí em, nas palavras de Heidegger, em um ninguém indiferente. Fecha aspas. Essa insignificância é a condição originária do ser aí de início e cotidianamente absorvida. É por não ter nenhuma significância a priori que pode assumir esta ou aquela determinação, mas isso não muda sua condição originária, nada de ser. Nesse tédio, somos obrigados a, nas palavras de Heidegger, recuar até o ponto em que todos os entes se apresentam indiferentemente entre si. Fim de citação. Tudo em geral e cada coisa em particular tornam-se, nas palavras do filósofo, de uma tacada só indiferentes. Fecha aspas. O ente tornou-se indiferente na totalidade, diz Heidegger, sem excluir a nós mesmos enquanto essas pessoas determinadas. Fim de citação. Não é o que acontece na depressão? O depressivo não mais se reconhece, uma vez que as definições ônticas aparecem de uma só vez em sua insignificância. O tédio profundo abre para nós a possibilidade da escuta ao ser. Traz-nos para o interior da possibilidade de uma compreensão excepcional, extraordinária, da voz para a qual, ordinariamente, oferecemos ouvidos moucos. Se um tédio profundo transpassa a todos nós hoje, transpassa também, mas de maneira especial, aguçada,
o ser aí afinado depressivamente, para o qual as defesas usuais do passatempo e da absorção pelo impessoal deixam subitamente de funcionar como antes. Daí a depressão ser considerada, novamente pela professora Alice Kunz, como sendo o mais filosófico dos sofrimentos da existência humana, o de uma escuta aguçada ao ser, e, acrescentamos, aquele no qual o tédio profundo despertou. O dar-se tédio a alguém nos transpõe para o interior de um domínio, diz Heidegger, em relação ao qual a pessoa singular, o sujeito público individual, não pode mais nada. Fim de citação. O que se passou a considerar como singular e autêntico em algumas escolas psicológicas é mais uma modulação do impessoal, ou, como dizem os filósofos da diferença, uma produção de subjetividades serializadas. No tédio despersonificado e despersonificador, o vazio onde a cada vez, enquanto essas pessoas determinadas não queremos nada do ente determinado da situação casual, exatamente deste ente. O fato de não querermos nada, justamente aí, reside no próprio tédio. Não somos meramente retirados da personalidade cotidiana, não nos tornamos estranhos para ela, nos distanciamos dela, mas somos elevados por sobre a respectiva situação determinada e sobre o ente correspondente que nos envolve. Toda a situação e nós mesmos, enquanto estes sujeitos individuais, estamos aí indiferentes. Sim, este tédio não deixa nem mesmo chegar até o ponto em que algo como a validade de uma coisa em particular se dá. Ele faz muito mais com que tudo valha tanto e tão pouco, nas palavras de Heidegger. Ocorre a perda da familiaridade com os sentidos previamente dados. Somos deixados na mão. Não se trata de um buraco aberto em meio a algo preenchido, mas de uma recusa do ente como um todo. Essa recusa impele para junto da possibilitação originária do ser aí enquanto tal. Um empobrecimento entra em cena a partir do dar-se tédio a alguém. Conduz o si próprio pela primeira vez em toda a sua nudez até si mesmo, enquanto o si próprio que aí está e que assumiu o seu ser aí, para sê-lo. O ente na totalidade se recusa, não para mim, enquanto eu mesmo, ôntico, envolvido na recusa, mas para o ser aí em mim, ontológico. Na recusa do ente aparece o caráter de indeterminação do ser aí, e a insignificância das referências que até ali o suportavam. Ao desaparecerem as possibilidades já dadas, emergem ou podem emergir possibilidades mais próprias, sempre presentes, mas veladas. O aborrecimento se aprofunda até a essência do ser aí, o desinstala e desacomoda, por isso pode ser fecundo. As preleções de 29 e 30 antecipavam ou continham, ao nosso ver, sem ser expressa diretamente, a pergunta sobre a técnica moderna que seria elaborada tematicamente em 1953. As preleções assumem a tarefa do despertar a disposição fundamental, indispensável ao filosofar, ao pensar, ou seja, ao próprio ser aí enquanto tal, a qual é dificultada pelo adoecimento já em curso naquele momento, devido ao pré-domínio da composição técnica. O exercício filosófico do ser, tomado pela afinação do tédio profundo, é dificultado pela composição técnica que, no desvelamento do real como reserva disponível, vela que esse afeto fundamental sempre nos transpassa. A técnica responde às formas superficiais do tédio, com isso impedindo o despertar do tédio profundo. Promove a indiferenciação de tudo, tornando o ente ininterruptamente interessante, ostensivamente presente e solicitador, em um poder agenciador do ser aí, do qual dificilmente se escapa, ao passo que o tédio, na sua terceira forma, instaura a indiferenciação desinteressante do ente que na totalidade se recusa, liberando o ser aí enquanto tal. Heidegger diz que para despertar a tonalidade afetiva fundamental, é preciso assegurar-se de nossa conjuntura atual e da tonalidade afetiva que a atravessa e domina. Diz ele, fixar o seu traço fundamental constante. O traço fundamental constante da nossa conjuntura atual é a técnica moderna,
cuja essência é a Gestel. A composição técnica mantém o adormecimento do tédio profundo por meio da azáfama cotidiana, ao promover tanto a ocupação ininterrupta quanto o mal-estar que lhe corresponde, acaba por revelar ainda mais o que tenta impedir que desperte o tédio. E vou para a última parte, tédio e depressão. As definições e papéis nos abandonaram e soltaram, deixando-nos na mão. O dar-se tédio a alguém transforma o sujeito com propriedades, papéis e determinações em um ninguém indiferenciado, indeterminado, aberto, livre, emergindo a condição de ser o aí. Somente um ninguém tem aberta a possibilidade do ser e do tornar-se. As identificações e identidades fixas são esvaziadas pelo tédio, que, por enraizar-se na constituição temporal do ser aí, por isso mesmo tem a possibilidade de atacar e arrancar o ser aí, ali mesmo, pelas raízes do impessoal, desalojando e desacomodando. Se há no tédio um aborrecimento, recordemos que aborrecer significa, na origem, apartar-se de algo com horror. Não tem a ver com a imagem comum do estar entediado, como num estado desanimado e modorrento no mundo, mas sim com a supressão súbita do mundo, como consideramos, e no qual nos apoiamos na totalidade, revelando bruscamente mundo ou aí ser. O tédio profundo é um abalo radical e violento, que abre e dispõe o ser aí como tal, expulsando da familiaridade impessoal cotidiana, esta sim um adormecimento e amortecimento. O tédio desperta, torna acordado, que não é aqui, o contrário do estar adormecido, mas é estar em acordo, conciliado com a situação mais própria do ser aí enquanto ser aí, e não mais enquanto ente simplesmente dado. É também estar atento, ou dar início a alguma coisa. Tomado pelo tédio profundo, o ser aí é lançado mais próximo de seu modo próprio de ser, indigência e miséria de seu fundamento, na contramão do fastio ôntico. Na indiferenciação do ente, o ser aí se destaca e diferencia. Isso nos faz pensar que o momento de despertar do tédio profundo antecede ou é simultâneo à configuração da disposição depressiva. O alívio ao sofrimento, muitas vezes intolerável da depressão, por intermédio do diagnóstico e tratamento químico e psicoterápico, não está aqui em discussão. Isso não impede, todavia, que, dentre as muitas queixas de depressão, como fenômeno marcante de uma época, a tonalidade afetiva fundamental do tédio profundo esteja presente, junto ou sendo confundida com o estado depressivo, sem, no entanto, que se a deixe vir à luz. Todos os esforços clínicos, notadamente gerenciados pela técnica, são envidados rapidamente para manter essa tonalidade adormecida. O fato de passar despercebida atesta ainda mais sua presença e profundidade, e não o contrário. E a possibilidade de atenção e escuta não deveriam, neste caso, ser raras, como acontece cotidianamente. A depressão seria um modo do despertar do tédio profundo, assim como a filosofia e o pensar, mas que no interior da configuração técnica desencobre-se como doença e falha. O mal-estar da era da técnica, a depressão, reage ao modo como o homem é agenciado, submetido pelo Gestel, que domina o acontecimento desvelador do nosso tempo, e impõe o modo de coparticipação do homem como provocador doente a mostrar-se como encomenda. Quanto mais dominação técnica, mais depressão, sintoma e escuta da voz do nosso tempo. Ajudar alguém em estágio depressivo, portanto, não necessariamente será fazê-lo voltar a funcionar, mas poderá ser um cuidado que se afine com a tonalidade afetiva na qual está o depressivo, em sua abertura à escuta do apelo dirigido ao ser aí tonalizado pelo tédio. Se ser aí é essencial e radicalmente filosofante, pensante, poetante, não por acaso filosofia, poesia e pensamento são vistos como inatividade, coisas de quem não tem o que fazer e que tem tempo para nada. Sem aborrecer-se, em meio ao mundo e suas determinações, não é possível filosofar, pensar, não é possível fazer clínica, tampouco no sentido essencial.
e não no usual. A clínica é o encontro onde o tédio pode estar desperto, embora em nossos dias raramente esteja. Com ele, o vislumbre e o diálogo sobre as possibilidades mais próprias, quando as determinações ônticas sedimentadas, agora desvendadas em seu caráter de sempre em jogo, já não preenchem mais. O mundo informativo e responsivo não atende nem conforta. O mal-estar incomoda, mas alerta na medida em que, na indiferenciação de tudo, se diferencia o ser aí para si mesmo. Vou caminhando para finalizar. O depressivo foi arrancado do enraizamento e arraigamento no mundo cotidiano e catapultado para diante da insignificância ontológica. O que antes fazia sentido, interessava, cai em total indiferenciação. O que atraía, alegrava, era prazeroso, ocupava, distraía, perdeu o poder e a possibilidade de fazê-lo. Note-se que comida, sexo, sono, trabalho, lazer são logo de início afetados na depressão, todos ao mesmo tempo. Viver, ou o que viver se tornou, hiperatividade, produtivismo, exploração, extração, pressa, utilidade, desempenho, solicitação ininterrupta, sobrecarga, se torna aborrecido ou impraticável de uma só vez para o depressivo. Eu acho que eu só tenho 2 minutos, não é isso, Beto? O Beto está marcando ou você, Casanova? Eu tenho... Quanto tempo eu tenho? Você tem 2, 4 minutos, assim, pode passar um pouquinho. Pode, né? Eu não quero cansar as pessoas, mas acho que eu vou pular uma parte aqui e vou para o final, tá? Eu vou finalizar. Bem, então, bom, a potência da técnica moderna, a depressão responde com a impotência. Entra em contato com o não há nada a fazer e o manifesta em sua vida. A impotência humana diante do poder e da dominação técnica, aí se mostra em toda a sua violência, mas não deixa de ser também resistência, na medida em que o depressivo não adere ou deixa de aderir à injunção técnica, que só admite que o homem seja aquele que desoculta o real ao modo da extração de energia. O depressivo deixa de atender ao apelo imperativo técnico para ser o provocador do desocultamento. Ele recusa esse papel. Não pode mais acompanhá-lo. O não poder mais acompanhá-lo é definido como doença, a partir dos critérios posicionados pela composição técnica. Em lugar, porém, de questionar o contexto, o que se busca é fazer com que o depressivo volte a ajustar-se a ele. Com isto, o depressivo ocupa um não lugar entre os que seguem obedecendo cegamente ao poder violento da técnica moderna, que por isso mesmo é fonte de desconforto, isolamento, estigma e inadequação. A saída é nos encontrarmos, nos reconectarmos a nós mesmos, de tal modo a sermos devolvidos a nós, ou como diz Heidegger, entregues a nós mesmos para sermos o que somos. Do tédio tentamos nos evadir, nos convencer de que ele não está aí. Na evasão, estamos empenhados em passar o tempo, acolhendo diversas ocupações. O afugentamos, sabendo que ele pode retornar, porque ele já está aí. Temos consciência dele, mas não queremos deixá-lo despertar. Afirma Heidegger, ele, que já está, o tédio, que já está por fim desperto e de olhos abertos, mesmo que totalmente à distância, insere o olhar em nosso ser aí, e com esse olhar já nos transpassa e corta afinadoramente. Fim de citação. Despertar uma tonalidade afetiva que já está desperta não significa simplesmente acordá-la, mas, nas palavras de Heidegger, deixá-la estar acordada, protegê-la frente ao adormecimento. Fim de citação. O cuidado clínico com o afeto fundamental na depressão poderá dar-se através da sintonia com a atmosfera na qual chega a existência entediada. A disposição fundamental deste cuidado é a serenidade. É a serenidade, outro modo de estar na vida, não provocador. Para além das descrições culturais da fadiga, do cansaço, da escuta aguçada, consideramos a depressão como um modo de interpretação existencial do horizonte epocal no qual nos movimentamos. Por isso,
Propusemos a leitura do fenômeno depressivo a partir da pergunta sobre a técnica que ecoa para nós, desde que colocada por Heidegger nos anos 1950. É preciso permanecer na disposição da pergunta sobre a essência da técnica moderna a partir da constatação de que, como diz Heidegger, na entrevista a Der Spiegel, já só temos relações meramente técnicas. Porque, enquanto perguntamos, não estamos entregues de maneira inerme ao poder técnico. Pensamos a clínica como sendo o interromper da azáfama cotidiana para deixar despertar a tonalidade afetiva fundamental do tédio ou outras, o tempo para nada, criando espaços em meio às infindáveis ocupações cotidianas, a fim de que esta interrupção não precise se dar pelo adoecimento. A filosofia, o outro pensar, a poesia e a clínica possibilitam e são possibilitadas por esse despertar. Muito obrigada. Obrigado, Cris, pelo belo texto, né? Na verdade, bom, esse texto é o texto do livro que a Cris está publicando agora, não é? Assim, do Depressão, Doença ou Fenômeno Epocal, não é? Que é um livro que eu tive o prazer de ler e acompanhar, né? E como vocês vão ver, o meu texto tem uma ressonância imediata com o texto da Cris, né? Vai completamente ao encontro do texto da Cris, né? O que eu vou fazer aqui é exatamente procurar mostrar para vocês a grande diferença na compreensão que o Heidegger tem do tédio, né? E, ao mesmo tempo, apontar ao final dessa exposição os problemas que são os problemas ligados exatamente a uma certa crise pela qual passa o pensamento heideggeriano na década de 20, que obriga justamente o Heidegger a sair de um certo modo de análise dos fenômenos ditos históricos para pensar alguma coisa como medidas epocais, não é? E, nesse sentido, o que eu vou comentar vai completamente na direção dessa expressão da Cris, fenômeno epocal. Não é? O tédio não como um fenômeno cultural, não como uma espécie de evento de um mundo marcado repentinamente por alguma coisa como enfado e desinteresse, mas o tédio como medida estrutural do tempo. Não é? Eu vou ler uma passagenzinha para começar do Machado de Assis no Brás Cubas, não é? Uma passagem bem interessante, e vou deixar essa passagem ressoar como uma espécie de provocação para o que eu vou apresentar aqui para vocês. O Machado diz assim: outra coisa que também me parece metafísica é isso. Dá-se movimento a uma bola, por exemplo. Rola esta, encontra outra bola, transmite-lhe o impulso e eis a segunda bola a rodar como a primeira rolou. Suponhamos que a primeira bola se chama Marcela. É uma simples suposição. A segunda, Brás Cubas. A terceira, Virgília. Temos que Marcela, recebendo um piparote do passado, rolou até tocar em Brás Cubas, o qual, cedendo, a força impulsiva entrou a rolar também até esbarrar em Virgília, que não tinha nada com a primeira bola. E eis aí como, pela simples transmissão de uma força, se tocam os extremos sociais e se estabelece uma coisa que podemos chamar solidariedade do aborrecimento humano. Como é que esse capítulo escapou a Aristóteles? O que eu vou procurar mostrar para vocês é que, se esse capítulo escapou a Aristóteles, não escapou Heidegger. O que o Heidegger está tentando pensar é exatamente essa solidariedade do aborrecimento humano, né? E essa solidariedade ela aponta, a princípio, para o que a gente pode chamar de maneira ampla de filosofia das tonalidades afetivas, né? Se a gente olha para a nossa tradição, antes de tudo para a tradição moderna se caracteriza, entre outras coisas, pelo fato dela ter colocado os afetos numa espécie de terceiro nível dentro das categorias que eram as categorias da subjetividade, né? Você tinha, a princípio, 3 grandes categorias da subjetividade: a categoria da representação, a categoria da vontade e a categoria dos afetos, né? Bom, por que na verdade, ou por que
os afetos eles aparecem como uma terceira categoria, e isso pensado hierarquicamente. Porque, se por um lado as representações a elas cabia valor de verdade, porque representações sempre podiam ser adequadas ou inadequadas, se as vontades cabia um valor de verdade, porque elas podiam ser causas de atos justos e injustos, o que caracteriza os afetos é que os afetos eram pensados como meros adornos, que não interferiam radicalmente no modo de constituição nem das representações, nem das vontades. Não é? Uma passagenzinha que vocês encontram num texto muito interessante do Santo Agostinho, chamado De Trinitate. O Santo Agostinho diz assim, se eu estou triste ou alegre, a soma dos ângulos internos de um triângulo continua sendo 180. O que o Santo Agostinho está fazendo é articulando um preconceito que, de alguma forma, vai permanecer durante toda a Idade Moderna. A ideia de que os afetos eles não têm nenhuma relevância estrutural para a constituição das verdades em geral. Né? Bom, quando a gente olha para o pensamento heideggeriano, antes de tudo para o pensamento do Heidegger na década de 20, o que caracteriza o pensamento do Heidegger é exatamente uma inversão radical desse modo de apresentação das coisas. Né? Se, para a tradição moderna, os afetos eles eram exatamente a terceira classe de entidades subjetivas e a terceira classe pensada justamente como a mais irrelevante na constituição da verdade, o que caracteriza agora o pensamento heideggeriano é exatamente o fato de que ele vai pensar os afetos como determinando radicalmente o modo de constituição da fenomenalidade dos fenômenos. Né? Dito de maneira sintética, o que o Heidegger está procurando mostrar é que há afetos que são, em si mesmos, obscurecedores, afetos que são marcados por uma espécie de potencial de produção de esquecimento, enquanto há outros afetos que se caracterizam exatamente pelo fato de que eles tornam possível uma experiência única do campo de fenomenologização dos fenômenos. Né? Explicitando isso de maneira ainda mais direta, o que o Heidegger vai dizer é que, se por um lado, na vida cotidiana, certos afetos médios, eles tornam possível exatamente a absorção no mundo cotidiano, uma absorção que se caracteriza exatamente pelo fato de que, se deixando absorver, o ser aí humano ele segue automaticamente as orientações normativas e normalizantes do mundo fático, que é o dele. Outras tonalidades, elas se caracterizam exatamente pelo fato de que elas rompem esse movimento de absorção, produzindo justamente uma interrupção no automatismo da vida cotidiana. Né? Bom, a essas tonalidades cabe, então, uma experiência de verdade, cabe uma articulação propriamente dita da verdade, uma vez que essas tonalidades, esses afetos, essas atmosferas, elas abrem radicalmente o mundo enquanto mundo. Né? Se a gente olha para Ser e Tempo, por exemplo, vocês têm claramente uma possibilidade de reencontrar em Ser e Tempo alguma coisa que vocês vão encontrar nos conceitos fundamentais da metafísica. Não é? Nos conceitos, o Heidegger sai de uma tonalidade afetiva superficial para uma tonalidade afetiva profunda. Mas se a gente olha para Ser e Tempo, não tem nenhum problema em você dizer que temor em Ser e Tempo não é outra coisa senão angústia superficial. Sabe? Temor é angústia superficial. Quando alguém se atemoriza, o que ele está experimentando no temor já é angústia, mas angústia na sua dimensão superficial. E isso exatamente na medida em que, quando você se deixa tomar pelo temor, o que caracteriza o temor é que o temor revela a nossa vulnerabilidade. Mas a vulnerabilidade que está em questão no temor não é a vulnerabilidade ontológica, é a vulnerabilidade ôntica. Quando eu temo pela minha integridade física. Eu temo por alguma coisa que pode destruir propriedades essenciais que são as minhas.
eu temo pela inteireza do meu corpo, sabe? Eu temo a destrutividade, etc. Por outro lado, o que caracteriza a angústia é que a angústia ela não revela a nossa ameaça ôntica. Ela não revela o fato de que nós somos ameaçáveis onticamente, mas a angústia, ao contrário, revela o quanto nós somos ontologicamente ameaçados. Nesse sentido, temor e angústia se caracterizam exatamente pelo fato de que o temor nada mais é do que angústia superficial. E isso não é uma coisa que eu estou dizendo, isso é uma coisa que o próprio Heidegger diz, quando ele define o temor como angústia imprópria. Dizer que o temor é angústia imprópria é outro modo de dizer que o temor é angústia superficial. Bom, qual é a diferença fundamental entre temor e angústia, tédio superficial e tédio profundo? A diferença fundamental é que, nos conceitos fundamentais da metafísica, o Heidegger, pela primeira vez, primeira e última, porque, na verdade, isso é um tema que o Heidegger nunca desdobrou na obra, pela primeira e única vez, o Heidegger procura pensar o que ele mesmo indica como sendo uma tonalidade afetiva fundamental fática. Sabe, eu traduzi os conceitos fundamentais da metafísica em 2003, né? Foi minha primeira boa tradução de Heidegger, eu acho, né? Aquela tradução assim que já envolve um certo amadurecimento, tanto da minha leitura de Heidegger, quanto, ao mesmo tempo, do meu trabalho como tradutor, né? E quando eu comecei assim, a traduzir, quando eu comecei a ler o texto e me interessar mais pelo texto, me veio à tona exatamente essa expressão que não é do Heidegger, mas que casa como uma luva no que ele está tentando pensar. O tédio não é uma tonalidade afetiva fundamental, simplesmente. Mas o tédio, literalmente, é uma tonalidade afetiva fundamental fática. Né? Qual é a diferença? Né? Se a gente olha para a angústia ela é uma tonalidade afetiva fundamental de matriz ontológica. E dizer que a angústia ela é uma tonalidade afetiva fundamental de matriz ontológica é dizer que a angústia ela pode se abater sobre qualquer um em qualquer tempo. Sabe? Alguém pode se angustiar no século II a.C., no século XII a.C., no século 40 depois de Cristo. Né? Sabe? É sempre possível a angústia. E é sempre possível a angústia porque a angústia emerge justamente desse fundo abissal da existência, da nadidade estrutural do existir, do fato de que o fundamento da nossa existência, para usar uma expressão de Ser e Tempo, é sempre um fundamento nulo de uma nulidade. As últimas consequências, a nossa existência não tem fundamento. E é desse sem fundo, é desse abismo do existir que provém radicalmente a possibilidade da angústia. Como esse abismo é constitutivo, qualquer época, em qualquer tempo, o ser humano sempre pode se angustiar. Quando você pega o tédio, não é que o tédio ele também não seja ontológico, mas, diferentemente da angústia, cabe para o tédio uma frase como a frase que o Heidegger apresenta no parágrafo 16 dos conceitos fundamentais da metafísica, que é a frase que define qual é a tarefa propriamente dita da preleção. Uma preleção do semestre de inverno de 1929-30, a última preleção antes da assim chamada viragem, significa que é ali justamente que o Heidegger encontra o último suspiro. Não é? Os conceitos fundamentais da metafísica literalmente é um canto de cisne. Não é? É como se o Heidegger estivesse ali apresentando talvez o texto mais pujante da década de 20, no mesmo momento em que a filosofia dele se depara inexoravelmente com uma transformação. Não é? Mas nessa passagem do parágrafo 16, o Heidegger vira e diz assim: a tarefa da preleção é despertar uma tonalidade afetiva fundamental de nosso filosofar atual. Quando ele diz isso, o que ele está dizendo o tédio ele não é simplesmente uma tonalidade afetiva fundamental, ele tem um vínculo estrutural com o nosso filosofar atual. Se você acompanha a obra do Heidegger, essa palavra filosofar ela é um índice
para descrever de maneira radical o que constitui propriamente a existência humana, sabe? Quando você escuta, por exemplo, né, frases desses batráquios de plantão, né, desses sapos de plantão, né, frases como a desse finado ministro da Educação, né, que se foi, que não retorne mais, né? Que se foi para o norte, né? Que se foi para o norte, que jamais retorne ao sul, né? Mas a frase dele: você quer fazer filosofia, meu? Faz filosofia com seu dinheiro, mas não com o dinheiro do povo, né? Sabe, quando você pega uma frase como essa, né? É como se você dissesse assim: você quer ser gente? Quer? Então vai ser gente com seu dinheiro. Não vai ser gente com o dinheiro do povo, com o dinheiro dos impostos. Porque ser filosofante não é para o Heidegger alguma coisa como uma possibilidade disciplinar. Sabe? Tem gente que se interessa por matemática, tem gente que se interessa por biologia, tem gente que se interessa por filosofia. Não. Filosofia, para o Heidegger, é o traço estrutural da nossa existência. E isso exatamente na medida em que a existência tem como correlato imediato o mundo. Sabe? Dizer nesse sentido que o tédio é uma tonalidade afetiva fundamental de nosso filosofar atual é o mesmo que dizer que o tédio é uma tonalidade afetiva fundamental do nosso tempo histórico, da nossa determinação de mundo. Sabe? O tédio é o nosso patrimônio. E aqui vem à tona já na exposição da tarefa da preleção, o que para o Heidegger significa, na verdade, o trabalho que é o trabalho incessante, não apenas da analítica existencial, mas da análise também, sabe? Qual é a tarefa da preleção? A tarefa da preleção é despertar uma tonalidade afetiva fundamental de nosso filosofar atual. Em 2 minutos, você aprende que despertar não é você pegar alguma coisa que já está dada ali e simplesmente trazê-la à tona. Sabe? O Heidegger mesmo comenta a partir da chave consciente e inconsciente. Diz assim, olha, não é que o tédio esteja inconsciente e nós vamos torná-lo consciente. Não, a tarefa da preleção é aprofundar o tédio. Essa é a tarefa. Sabe, vamos extrapolar isso para Daseinsanálise, não é? Sabe, se alguém perguntasse assim, was heißt Daseinsanalyse? Sabe, o que significa Daseinsanálise? Daseinsanálise não é outra coisa senão esse movimento de deixar as experiências profundas virem à tona. É você sair do temor para a angústia, é você sair do tédio superficial para o tédio profundo. É a tarefa, essa é a tarefa, sabe? Se a gente pensar o diferencial da Daseinsanálise, o diferencial da psicologia fenomenológica e hermenêutica é justamente esse. Enquanto as psicologias, em geral, elas não passam de variações das experiências superficiais, elas ficam eternamente girando em torno das experiências superficiais. O que caracteriza a Daseinsanálise é, desde o princípio, o compromisso de sair do superficial para o profundo. É isso que vocês encontram, por exemplo, no livro da Alice, sabe? No livro da Holzhey-Kunz, sabe? O tempo inteiro esse movimento, que é o movimento de dizer existem experiências ônticas, mas essas experiências ônticas podem ser conduzidas para o ontológico. Eu tenho um problema com o meu início, sabe? Eu tenho um problema por ter nascido numa família violenta, de pessoas ásperas, secas, de pessoas com dificuldade de demonstrar afeto. Mas eu posso ter um problema com a inicialidade, sabe? Com o início enquanto tal. Isso significa sair da dimensão superficial para a dimensão profunda. Bom, qual é a diferença fundamental entre o tédio superficial e o tédio profundo? Porque acompanhar esse aprofundamento significa acompanhar em que lugar nós nos encontramos, sabe? Tem um traço topológico, e nesse sentido eu vou concordar inteiramente com Jeff Malpas, né? Quando ele lê o Heidegger como um pensador topológico, como um pensador das topologias, sabe? Existe um lugar que é o nosso, um lugar contemporâneo, uma condição contemporânea. Aprofundar o tédio, ou seja, sair do tédio, que é o tédio superficial, para o tédio profundo,
significa tomar pé nesse lugar propriamente dito de ser que é o nosso, sabe? Significa tomar pé nesse lugar que é o lugar que nos concerne. A Cris comentou isso, né? É uma definição que o Heidegger dá nos conceitos fundamentais da metafísica. Ele diz o que é tédio? Tédio é sempre o resultado do fato de que eu me tornei desinteressante para mim mesmo. Mas como é que eu me torno interessante para mim mesmo? Tornar-me interessante para mim mesmo significa sair das experiências superficiais do tédio e entrar no tédio. Entrar radicalmente na experiência do tédio. Entrar radicalmente na experiência desse lugar, dessa determinação que é a nossa. Não? Bom, mas como é que se dá esse aprofundamento? Como é que a gente sai do tédio superficial para o tédio profundo? E você tem apenas uma bipolaridade, como no caso da angústia, temor, angústia, ou no caso do tédio, é preciso ter em vista alguma coisa um pouquinho diferente. Né? Bom, o tédio superficial é simples de acompanhar. Esse tédio todo mundo conhece. Né? São os exemplos que eu dou. Né? Eu estou escrevendo um livrozinho pequeno chamado Tédio, né? Que vai sair numa coleção que a gente está fundando chamada Afetos. E qual é o exemplo que eu dou? Não, o tédio superficial é super simples, cara, de explicitar. Não é? Aquele tédio que você tem numa estação rodoviária quando o ônibus que você vai pegar ele está atrasado e só vai chegar daqui a 6, 7 horas. É aquele tédio que você tem num trabalho que você precisa fazer para a universidade e que exige que você leia um livro que você não consegue suportar. É aquele tédio que você tem numa palestra, que é uma palestra que está completamente maçante, mas da qual você não pode sair, porque, na verdade, todo mundo vai notar que você saiu, isso seria deselegante, isso vai tirar pontos com o professor, etc. Né? Sabe, o que você tem aqui? Você tem, literalmente, o ser entediado por algo. E, nesse sentido, é fácil entender por que esse tédio é superficial. Ele é superficial porque ele vem de fora. Não sou eu que sou entediante, eu sou um cara muito legal, eu sou um cara muito bacana. Eu sou assim, eu sou super joia, né? Eu sou como essa galera que foi pro bar no Leblon, né? Para comemorar o fim da quarentena, né? Sabe? O pessoal sem máscara que estava lá, assim, sabe? Entre um chopp e outro, passando a mão nos olhos, sabe? Eu sou super legal, eu sou um cara super bacana, eu sou super descolado. Pô, cara, eu sou carioca mesmo. Mas o problema é que, exatamente na medida em que esse tédio chega de fora, você não experimenta propriamente o que está acontecendo com você. Né? Esse tédio já traz consigo uma certa compreensão de tempo, que é a compreensão de tempo como preenchimento de momentos com ações. É isso que caracteriza o tédio mais superficial. Não é? Se, na verdade, o ônibus estivesse lá na hora que ele tinha que estar, eu não tinha me entediado. Se a palestra fosse legal, eu não tinha me entediado. É muito engraçado isso com o aluno, né? Que de vez em quando os alunos eles esperam dos professores que eles sejam uma espécie de animadores de festa, né, cara? Então, assim, se você não tem essa capacidade, que é a capacidade de ficar ali o tempo inteiro animando os outros, assim, né? As pessoas se entediam, e professor, mais rápido, professor. Né? Mas, beleza, é de fora. Né? Bom, mas o Heidegger ele pensa uma segunda figura, e eu vou ficar nessa segunda figura. Eu não vou falar sobre tédio profundo hoje, né? Vou deixar vocês assim, meio inquietos com o que eu posso estar pensando pelo tédio profundo em outro lugar. Né? Eu vou falar só dessa segunda figura do tédio. Né? Se vocês olham para Ser e Tempo, né? E vocês acompanham a descrição de Ser e Tempo, o único lugar onde a gente pode encontrar o mundo do entretenimento em Ser e Tempo é no parágrafo da curiosidade, não é? É no parágrafo da avidez pelo novo. Né? Lá é o único lugar. O Michel Haar, né, um comentador do Heidegger bem legal, Michel Haar chega a dizer que o mundo de Ser e Tempo parece um mundo onde um casal de camponeses jamais para de trabalhar ao final da tarde simplesmente para contemplar o sol, sabe? Sabe? Você tem um automatismo, e
quando o automatismo para, o máximo que você tem em ser e tempo é aquele espaço da curiosidade, no qual você vai o tempo inteiro repetindo o ritmo das ações cotidianas no espaço, que é o espaço visual de estar olhando para alguma coisa. A televisão é ótima para isso, né? Você vai, aproxima um programa, vê aquele programa, distancia, aproxima um outro programa, distancia, aproxima outro programa, etc. Né? Bom, o que caracteriza o tédio da festa, para o Heidegger, é o seguinte, né? Toda situação é diferente. Toda situação é diferente por quê? Porque eu não estou entediado, não tem nada me entediando, mas eu chego em casa de noite e, porque eu recebi um convite para ir a uma festa, eu vou à festa. Né? Então, eu, por mim mesmo, dedico à festa o meu tempo. Né? Quando eu chego lá, a festa que o Heidegger está descrevendo é a festa boa. Se fosse a festa chata, era a primeira figura do tédio. Né? Então, assim, a festa ótima, onde tudo está bom, as pessoas conversam, a conversa é animada, as pessoas dançam, as pessoas voltam a se sentar, a comida está ótima, a bebida está maravilhosa, tudo está fantástico. Mas quando você chega em casa, você se depara com o fato de que você se entediou. Né? Bom, essa segunda figura do tédio, ela é uma figura muito particular. Ela não pode mais ser pensada a partir da estrutura do ser entediado por, ela tem que ser pensada a partir do que o Heidegger chama de entediar-se junto a. E o que caracteriza essa segunda forma do tédio, essa segunda figura do tédio, é um tipo de vazio que não tem como ser descrito com os elementos de ser e tempo. E foi por isso que eu tinha pensado o título dessa apresentação como Tédio e Opressão, os dilemas da identidade na era do vazio. Sabe, nós existimos num mundo de metafísica da ausência. Isso significa que as nossas identidades estão completamente marcadas pela retomada incessante da experiência do vazio. O que acontece na festa? Se eu fico em casa, eu me entedio. Se eu fico em casa à noite, ao invés de ir para a festa, eu experimento a primeira figura do tédio. Bom, exatamente por isso, eu preciso ir à festa, para não me entediar. E a festa, nesse sentido, ela é um imenso instante dilatado, marcado pela estrutura do passatempo. A grande festa é um passatempo. E não importa quanto tempo dure a festa, nada acontece com o meu si mesmo. O que o Heidegger está vendo nesse sentido é um mundo no qual o vazio ele se antecipa enquanto mobilizador de estruturas de passatempo. E, com isso, a gente podia chegar e dizer que o grande inimigo do tédio profundo, sobre o qual eu não vou ter condições de falar aqui, não é o tédio superficial da sua primeira figura, o ser entediado por, mas exatamente o fato de que, como nós existimos num tempo do vazio, o vazio se transformou para todos nós em elemento de mobilização de estruturas de passatempo que visam, antes de tudo, a dissipação do vazio. Com isso, o nosso mundo está sempre tentando tornar tudo interessante para nós, sem que ele consiga, as últimas consequências, tocar no nosso vazio. Por que essa segunda figura, eu já estou terminando, por que essa segunda figura ela é mais profunda do que a primeira? Porque ela não provém de fora, mas ela provém da própria existência. Sou eu que sou vazio. E exatamente porque sou vazio, preciso da festa. Preciso desse espaço junto ao qual eu possa incessantemente afugentar o tédio. Esse traço estrutural do mundo do entretenimento que faz com que incessantemente a gente tenha tanta dificuldade de se deparar com o vazio, é essa estrutura que faz, ao mesmo tempo, com que a gente possa pensar, então, alguma coisa como o título do livro da Cris, Depressão como fenômeno epocal. Porque a questão é que
esse vazio que mobiliza o entretenimento, ele nunca desaparece. Mas ele está incessantemente nessa estrutura compulsiva de retomada, de repetição incessante do próprio entretenimento, né? Esse é um outro modo de dizer que quanto mais nós nos tornamos interessantes onticamente, mais nós nos distanciamos daquilo que pode nos tornar interessantes ontologicamente. Era isso, gente. Abraço, né? Então, vamos lá para as discussões, né? Para eu não ficar aqui falando simplesmente, e vocês vão ter a oportunidade, então, em breve, de ler não apenas o meu livro, mas o livro da Cris também, né? É isso. Alberto tinha me dito que que as perguntas vinham para mim, né? Beto, cadê as perguntas? Olá. Calma aí, então vamos lá, né? Cris, a gente vai ter que dar vai ter que lidar com essas perguntas de maneira mais direta. Eu vou lendo as perguntas, Cris, né? E a gente vai então respondendo, eu, a gente discute aí. Então, corremos o risco durante e depois da pandemia de termos um boom de diagnósticos de depressão, ao invés de relacionarmos o sofrimento com essa relação implacável com o vírus da Covid-19, ao qual fomos todos lançados de maneira abrupta? Quer responder, Cris? Ou eu respondo? O que você acha? Quer começar? Depois eu comento. Beleza. Sabe, vamos tentar pegar, Marcos, a minha própria definição, né? Sabe, eu dei uma definição de Daseins-Análise aqui, né? Então vamos fincar pé nessa definição, né? Se a Daseins-Análise ela é justamente essa compreensão do sofrimento psíquico que se caracteriza exatamente pela percepção de que nós normalmente fugimos do sofrimento em meio às experiências superficiais, eu acho que a gente tem um gancho muito interessante para pensar a situação da pandemia, né? Sabe, a pandemia ela é muito marcada pelas estruturas do temor, né? Então está todo mundo com medo, ou do destemor, que é uma outra face da mesma experiência, né? Ou bem não, isso não vai dar nada, ou bem, não, o que será? O que vai acontecer comigo? Mas nos dois casos é como se você tivesse incessantemente experimentando apenas a dimensão ôntica do problema, né? O que falta para a gente é despertar na pandemia para aquilo que a pandemia pode revelar para além da pandemia, né? E o que ela pode revelar? Ela pode revelar, por exemplo, a nossa vulnerabilidade ontológica. Ela pode revelar a nossa experiência absolutamente privativa do ser com, a nossa indiferença social, a nossa doença. Sabe, a gente tinha pensado como título do evento justamente o mal-estar na cotidianidade. Mas, sabe, uma das formas desse mal-estar, se não a maior, é você simplesmente fechar os olhos para o fato de que as pessoas mais pobres, de que as pessoas negras, de que as pessoas que são as pessoas vulnerabilizadas, que essas pessoas elas têm um grau de ameaça infinitamente maior do que uma pessoa de classe média alta, sabe? Isso se revela na pandemia. Se você escapa dessas determinações mais imediatas, sabe? Se você escapa do simples temor, do simples salve-se quem puder, né? É possível que você tenha um boom de diagnósticos de depressão? Acho que sim. Porque é sempre o caminho mais fácil, né? Diagnosticar é sempre o caminho mais fácil, né? Acho que difícil é você experimentar a tua condição.
E, nesse caso, vamos lá, assim, vamos tentar pensar de maneira radicalmente hermenêutica. A nossa condição não é a mesma condição assim, de um alemão da década de 30, que experimentou todo um conjunto de outras situações. Né? A nossa condição é a condição brasileira, né? É a condição do pandemônio no qual a gente se encontra, né? A condição dessa loucura sobre a qual todos nós estamos vivendo. Né? Sabe, nesse sentido, acho que a pergunta que a gente tem que fazer é o que a gente precisa para escapar de mais uma lida ôntica com os problemas que são os problemas da nossa existência. Acho que essa é a pergunta, sabe? Essa é a pergunta fundamental. Posso comentar rapidamente? Claro que isso. Era passando a bola. Tá ótimo. Então, muito, muito brevemente, assim, né? Boa questão. Não temos muito bem como saber o que vai acontecer, né? O Brasil já estava em primeiro lugar nas Américas e na América Latina, em número, né, de pessoas com diagnóstico de depressão, isso há uma década, e contando, não é? Então, tem um estudo da OMS que faz a relação com a questão das desigualdades sociais e emergência, não é, de situações diagnosticadas como depressão, né? O que a gente sabe é que assim já tem aí o mal-estar já está instaurado, né? Mas a depressão não necessariamente ela está ligada a algum evento, né? Assim como o pânico. Às vezes são vidas extremamente satisfatórias e realizadíssimas, né? E aí a depressão, como o pânico, emerge e rompe do nada, né? Do nada, que é a própria condição existencial, nem sempre está correspondendo ao que acontece, né? Só que você diagnostica várias situações, né? Acho que correspondem ao que está acontecendo e acho que não tem nenhuma justificativa, você acaba chamando tudo isso de depressão, né? Então, eu estava me lembrando do livro mesmo, né, da Alice Kunz, onde ela faz uma comparação do depressivo com o neurótico, né, através do mito do Sísifo, né, de condenado a empurrar a pedra e o neurótico empurra, que aquilo faz algum sentido, e para o depressivo não faz sentido algum, e ele simplesmente desiste, não é, de empurrar. Então, você pode ter isso, né? Você pode ter esse mal-estar em tempos prósperos né? E plenos e satisfatórios também, né? O que mostra que, como diz o Anticlímacos, né? Que é um personagem kierkegaardiano que assina o desespero humano, ele diz que é no âmbito da mais completa felicidade que habita o desespero, né? Então, a gente às vezes pensa que o sofrimento ou o mal-estar vão ser sempre reações ou correspondências a situações limite, a situações difíceis, e não necessariamente tem essa relação de causa e efeito, né? Você tem uma estilista, por exemplo, como a Kate Spade, que, né, casada, um casamento maravilhoso, uma vida de contos de fada, é o Belerofonte, né? São pessoas vitoriosas do ponto de vista do contemporâneo. Essa pessoa se mata, não é? Ela não suporta continuar aqui. E ela, né, trata uma depressão durante anos, tem o diagnóstico, faz o tratamento e ainda assim ela, não é? Ela se mata. Então, e você olha uma vida perfeita, né? Então, a gente vê que não tem muito essa relação. O Brasil tem os agravantes todos, né, de esse pesadelo infinito que a gente está vivendo, né? Mas e aí você tem correspondências que são singulares, não tem como você generalizar ou prever, não é? A segunda pergunta do João, né? Como se dá a temporalidade no tédio profundo? Ou então, trazendo a fala da Cris, como é o tempo na depressão? Eu vou responder a primeira, você responde a segunda, tá, Cris?
Eu vou responder, então, como é a temporalidade profunda, e aí você responde como é o tempo na depressão. Tá bom. Ok. Bom, obrigado, João, pela pergunta, não é? Ótima pergunta, até porque aí eu posso falar um pouco o que significa tédio profundo, né? Sabe, o que caracteriza o tédio profundo, exatamente como no caso da angústia, é que, enquanto nas duas primeiras figuras do tédio você ainda tem algo entediante, né? No primeiro caso, o entediante é, por exemplo, o livro maçante que você está lendo, a palestra horrível que você está assistindo. Né? No caso do entediar-se junto à festa, sou eu que sou entediante para mim mesmo. Né? É a minha insipidez, é o meu vazio que se mostra para mim como entediante. A questão é que a festa vem para que esse vazio não apareça. No tédio profundo, o que caracteriza propriamente o tédio profundo é que no tédio profundo o vazio ele perde a sua dimensão ôntica, exatamente como no caso da angústia, e o Seraí se vê pela primeira vez confrontado com a sua nadidade estrutural. Essa confrontação com a nadidade, ela no caso do tédio, ela aparece numa certa relação com o tempo, porque a palavra tédio em alemão, ela traduzida literalmente significa o pequeno espaço de tempo longo. Eine Langweile, literalmente, é eine Weile, um átimo, longo, lang. Por isso, Heidegger vê um vínculo direto entre tédio e tempo. Um vínculo que está no fato de que quando você fica entediado, você olha para o relógio. Que horas são? Que horas são? Porra, 5 minutos, 2 minutos, caraca, 3 minutos, não passou nada. Né? Bom, como é que se dá, então, o tédio profundo? O tédio profundo se dá como banimento da estrutura temporal na totalidade. Quando o tédio se abate sobre você, você radicalmente se vê banido do tempo. Mas é claro que o Heidegger não está dizendo que existe uma coisa chamada tempo, da qual você seria banido pelo tédio profundo. Mas o que caracteriza esse banimento é que, como a existência ela se vê completamente suprimida de todo sentido, ela não consegue mais se temporalizar. O tédio profundo, nesse sentido, é a radical supressão da possibilidade de temporalização da existência. Para dizer de outra forma, no tédio profundo, eu não tenho tempo para nada. Não porque eu estou completamente tomado por tudo, mas porque eu não encontro nenhuma possibilidade de abrir o espaço de temporalização das minhas possibilidades existenciais. É isso que caracteriza o tempo do tédio profundo. Uhum. Suspensão da temporalização, né? Eu penso Sim. Que é o que acontece também na vivência depressiva, né? Talvez a gente pudesse pensar rapidamente em duas outras referências, já pensando aí qual é o relato, não é, do paciente depressivo que muitas vezes se repete, né? Porque a gente está falando da experiência fundamental, né? Buscando aí uma pista de qual é a experiência fundamental, qual é o afeto fundamental. Na depressão, já que é chamada transtorno de humor, né? E ao invés de pensar melancolia, a gente está tentando pensar a partir do tédio, porque o que você nota é muito mais um desinteresse, uma indiferença, do que propriamente o que a gente se acostumou a associar à depressão, que são sentimentos de tristeza ou de desânimo, né? Então, a gente está buscando aí alguma compreensão fundamental, mais radical, né, dessa experiência. Mas você tem alguns relatos, né, de como é que essa vivência aparece na clínica. Você tem, por exemplo, Melancolia e Mania do Binswanger, né? E ele está falando ali da experiência temporal, está chamando de melancolia ainda, né? Que é uma experiência de retenção, né? No passado, como se você pudesse agir e atuar no passado e modificar o futuro, né? Então ele fala desses momentos temporais, né, de retenção, proteção, e ele cita o caso de uma paciente que tinha, ele assiste, né, a internação dessa paciente na clínica da família, na Suíça, e essa paciente chega com um quadro, não é, de uma descrição de melancolia, né? E ela, o que acontece? Ela tinha planejado um passeio de trem com a família,
E eles saem para o passeio de trem, todos muito alegres, ela, o marido, 2 filhos já jovens e um amigo da família. E nesse passeio, o amigo troca de lugar com o marido, acontece um acidente no trem e o marido morre, né? E qual é a questão dessa paciente, né? Ela chega à clínica, né, desolada, e ela se lamenta, porque se eu não tivesse proposto o passeio de trem, se eu não tivesse permitido que o amigo trocasse de lugar, né? Então, ela fica presa. É o que o Kierkegaard chama, num texto do Ou, volume 1, se chama O Mais Infeliz, né? Está no livro também. Você fica ausente na recordação ou ausente na esperança, né? Então, esse é o mais infeliz, né? É aquele que está ausente num passado que não tem mais como modificar, né? Você fica preso à impossibilidade, né? Seja no passado, seja no futuro. Então, eu deveria, eu poderia, né? É o futuro do pretérito, e onde você não tem mais nenhuma possibilidade de atuar, né? Esse tipo de relato é frequente na clínica. Não sei se, né, se as pessoas que estão assistindo, que atendem, já notaram, né? Mas é a lamentação pelas possibilidades não escolhidas e o aprisionamento a uma ilusão de que se poderia modificar, né, o presente e o futuro, modificando o passado, que já não é mais uma possibilidade, né? Então, acho esse estudo do Binswanger interessante sobre a temporalidade, né? Essas estruturas ou categorias que ele coloca de retenção, proteção, e que aprisionam. E, com isso, você não consegue tornar-se presencial, né? Enfim, você não consegue agir, você fica paralisado e congelado, não é? Nessas possibilidades que não te são mais dadas. E aquelas que são ficam, né, veladas, enfim, obscurecidas, você não consegue lançar, né, mão delas de uma maneira apropriada. Agora que eu vi assim que tinha umas perguntas para a Cris e perguntas para a Casa Nova, a gente Ah, é? Mas eu estou achando ótimo, assim. essas todas eram para você, Cris, assim. Agora que eu Não, vi. você me ajuda aí. Na filosofia vai você. Estou tentando A pensar próxima aqui. também é para você, Cris, assim. Agora que eu vi, desculpa, Cris, assim, pô, tô Imagina. eu aqui de enxerido Estou achando completo, né? maravilhosa, dá ótima dobradinha, imagina. Mas então, o Roberto estava perguntando, Cris, na minha experiência na clínica, penso em 2 tipos de depressivos que são, pelo menos à primeira vista, opostos, né? Um que diz tenho tudo, dinheiro, sucesso, família, mas me sinto angustiado, e outro que deseja ter isso tudo e não tem, como se desistissem de lutar. Como vocês veem isso? Desculpe, tem os 2 tipos são quais? Na verdade, alguém que tem tudo e continua depressivo, e alguém que está depressivo porque não tem tudo. Porque não Ele tem, né? gostaria muito de ter, né? É, Eu queria muito ter tudo isso, mas não tenho. E mas aí não se tem. deprime. Bom, não tem muito como a gente categorizar isso, né? Mas acho que o que a gente está tentando pensar um pouco é que a gente vive num momento, não é? A gente está falando aí de horizonte epocal, de insatisfação perene, não é? Então, em que você acredita que preenchendo, né, que você vai ser feliz tendo tudo. E quem não tem, né, acredita que tendo é uma miragem, não é? Sua vida vai se resolver se tiver coisas, não é? Que já estão definidas. São lugares sociais, não é? São endereços, não é? Você já tem os ideais de uma vida bem-sucedida e do que é felicidade prontos. Por exemplo, ter alguém é considerado um critério para ser feliz, e você encontra pessoas profundamente aprisionadas, não é? A relacionamentos, inclusive violentos, porque aquilo foi passado para ela como, né, como um signo de felicidade. Então, ela fica ali. Ela faz qualquer coisa para não perder, né, aquela relação, ou para que os outros vejam. A felicidade está associada a ser invejado, né?
Então, você tem aí toda uma produção, não é, para usar uma expressão Foucaultiana, modos de subjetivação do que é ser alguém realizado, do que é ser alguém bem-sucedido e feliz. E se você não atende a esses critérios, você falhou, você fracassou. Então, você tem as pessoas que têm todos esses signos mostrando que não é essa a questão, porque as questões existenciais seguem, né? Você pode ter a vida mais perfeita e as questões, não é? Você tem que lidar com você mesmo o tempo inteiro, né? Tem até uma tirinha da Mafalda que ela diz: justo a mim me coube ser eu, né? Então, você não escapa da questão do ter de ser, né? Na tua existência e nas orientações de mundo em que você está mergulhado, né? Mas se você se deixar absorver por esses ideais, né? E tem uma outra coisa, tem uma imposição de felicidade perene, né? O tempo inteiro você tem que estar bem. Então, como se a vida fosse uma Disneyland o tempo inteiro. Não, tem momentos em que você não vai estar bem, né? Em que as coisas te atingem e te causam uma insatisfação, uma frustração, não é? Te trazem mal-estar e você vai lidar com isso. Mas se você tem no teu horizonte a ilusão de que você deveria estar vivendo de uma forma que não está, isso te torna, de fato, não é? Isso é uma fonte de infelicidade. Eu deveria já ter conquistado tais e tais, né, posições no meu trabalho, na minha idade, e aí você começa a se comparar, é uma sociedade da comparação, da inveja, não é? Da competição. Eu estava lendo o Krenak, né? O Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, muito bacana, né? Tem umas falas legais também, né? E ele estava dizendo assim, bom, nós, né, o povo indígena, não é? Que é aquele ministro super, né, inteligente disse que não existe povo indígena, enfim. Então, ele estava dizendo, nós, o povo indígena, já vivemos confinados há muito tempo, a gente tem aí uma experiência para passar para vocês, né? Vivemos confinados e nas reservas o tempo inteiro ameaçadas, né, pelos mineradores e grupos armados que estão invadindo, né, com aval desse desgoverno genocida absoluto. Então, você tem uma... E ele estava dizendo assim, bom, a gente tem outros modos, né, de vida, de corresponder, menos consumista, menos, né? Então, não tem essa pressão pela felicidade, não existe isso, é diferente, né? Então, assim, vocês podem escutar a gente um pouquinho, talvez, né? Vamos dialogar, então, né? A gente já está aí, tem um know-how de confinamento, vamos conversar, né? Uma outra relação com a natureza, uma outra relação com a comunidade, com a criança, né? Então, você vê, a criança tem que ser, né, distraída e divertida o tempo inteiro, né? Estava conversando numa live essa semana e uma pessoa que é mãe perguntou na live, né, assim, meus filhos estão ficando entediados já não sei mais o que fazer, eles já jogaram tudo, já brincaram com tudo, e a gente não sabe mais o que inventar, né? Eles estão entediados. Deixa ficar entediado um pouco, né? Assim, deixa um pouco. Por que a gente tem que imediatamente preencher e resolver, né? Então, isso, não tem nada que resolva e estabilize a existência, né? É tensão do início ao fim. E se você compreende isso, né? Aí é a clínica, não é, Roberto? Né? De não transformar isso numa anormalidade, num sintoma, mas são questões que fazem que são constitutivas da existência, né? Ter tudo, não ter tudo, nada disso nos define, nos preenche, não resolve. Né? Bom, como a gente está chegando ao fim, eu vou tentar resumir as perguntas. As perguntas aqui tem mais 3 perguntas aqui, né? Uma delas, assim, a pergunta da Márcia, né? A Márcia diz: em tempos de Covid, temor e luto se apresentam desvelando o quanto sempre fomos e somos ontologicamente ameaçados, né? Quais tonalidades afetivas fundamentais fáticas farão parte da pós-pandemia, né? O Nicolau estava perguntando, assim, estava pedindo para eu explicitar um pouco melhor essa diferença entre angústia e temor, tonalidade tédio profundo, tédio superficial, né? E diz
essa pandemia nos proporcionou contato com o TED profundo, ou ainda estaríamos, de alguma forma, girando em cima do TED superficial? E, por fim, a Roberta pergunta, o TED profundo é a depressão? E, nesse sentido, seria oportuno vivenciar a desistência da depressão sem fuga? Ou melhor, desistir da superficialidade, deprimindo num primeiro momento, né? Bom, primeiro, Márcia, obrigado, Márcia, Nicolau, Roberta, todo mundo pela pergunta, né? Pelas perguntas. Sabe, eu acho que as pessoas elas superestimam demais a pandemia, sabe? Claro, a pandemia ela quebra um pouco a nossa absorção no mundo, mas eu não tenho certeza se uma frase como essa ela realmente cabe para a nossa experiência, que é a nossa experiência mais comum, né? O fato de que somos ontologicamente ameaçados. Eu acho que tem uma grande tendência das pessoas experimentarem o vírus enquanto ameaça ôntica mesmo, sabe? E, nesse sentido, desenvolverem toda a série mais imensa de respostas, de estratégias para lidar com essa ameaça ôntica, sabe? Você vai ter, claro, aquelas pessoas que, diante da ameaça ôntica, despertam para a ameaça ontológica, mas isso é raro. Isso não é uma coisa comum, né? Você vê que, que os casos que você escuta são casos de pessoas que, diante da quarentena, se tornam mais violentas, que experimentam tédio. Mas que tédio se experimenta? Se experimenta tédio superficial, sabe? Porra, não tem nada para fazer, como é que eu aguento isso? Não aguento mais ver série, não aguento mais ficar em casa, não aguento mais ficar sem fazer coisa nenhuma, né? Sabe, na verdade, todas essas falas são expressões de tédio superficial, né? Então, assim, eu não tenho certeza se essa coisa que a gente vem dizendo, né? Como é que vai ser o novo normal depois da pandemia? Eu não tenho certeza se faz algum sentido você dizer que vai haver um novo normal, sabe? Eu acho que o novo normal, quando ele aparecer, ele vai ser exatamente como o velho normal. O fato de você, por exemplo, trabalhar mais em casa, isso não altera substancialmente as coisas, cara. O fato de você estar fazendo home office, por exemplo, não altera as coisas de maneira radical, sabe? De um modo que, que a pandemia não me parece uma espécie de ponto zero da escritura, em torno do qual o mundo vai girar e vai se transformar, sabe? Por mais que o luto, claro, não é? O luto diante das pessoas que foram embora, e foram embora, na maioria das vezes, sem poder nem ser choradas. É claro que esse luto ele tem um potencial, de produzir um pouco mais de abalo na gente, não é? De qualquer modo, como não me parece que a pandemia ela literalmente tem esse poder todo enquanto evento, eu não acho que na pós-pandemia as tonalidades afetivas fundamentais, fáticas, vão ter se alterado. Eu acho que a gente continua radicalmente no mundo do tédio, no mundo vazio, no mundo da depressão, sabe como a Cris estava comentando, né? Que é esse mundo no qual você vai fazendo coisas e mais coisas e mais coisas e mais coisas e mais coisas sem que você faça coisa nenhuma, né? Porque no final das contas esse é o problema, né? É que você faz 1 milhão de coisas, mas não faz nada. E não faz nada por quê? Porque você vai saltando de uma ação para a próxima sem quebra, sabe? Porque tudo é modo de dispersão e afugentamento do tédio, né? Isso já aponta nessa direção da pergunta do Nicolau, não é? Que sabe, o problema é exatamente esse, né? Angústia é a experiência rara, medo é a experiência comum, sabe? Na maior parte das vezes a gente não tem angústia, a gente tem medo. E para que você experimente a angústia é preciso que alguma coisa estranha aconteça, sabe? Alguma coisa estranha que fure exatamente essa capa de gordura que faz com que você incessantemente compreenda toda e qualquer ameaça como ameaça ôntica, né? Sabe, esse problema que nós somos, é isso que está fundamentalmente em questão, não é? Com isso, o temor, exatamente como o tédio superficial, ele tá sempre lidando com configurações ônticas específicas, né? Alguma coisa me entedia, alguma coisa se abre para mim de um tal modo que eu posso superar o tédio, etc. Né? Para que você experimente tédio profundo,
é preciso que você pare e entre nessa tua condição, né? Por isso, cara, a questão da depressão, não é? Tédio profundo não é depressão, né? Mas tédio profundo se anuncia na depressão. Sabe? A depressão ela não é ainda o tédio profundo. A depressão é um anúncio mais próximo do tédio profundo do que, por exemplo, os anúncios do tédio superficial, do que os anúncios do temor, né? E, nesse sentido, alguém que está deprimidaço, eu achei muito feliz a exposição da Cris, quando ela comenta essa ideia de ilusão, não é? É uma ilusão, não é? A ilusão de que você vai resolver todos os problemas da vida, todos os problemas da existência, conquistando coisas, né? Ou então, a ilusão de que você é infeliz porque não conquistou as coisas. Parece bem o Kierkegaard mesmo, né, Cris? O Kierkegaard diz isso, né? Ele usa o exemplo, que é o exemplo daquela moça que casa, que ela tá desesperada porque não casou. E aí ele diz assim, né? Se ela tivesse casado, parece que tudo estava resolvido, mas como ela não casou, ela se desespera. Não, mas se ela tivesse casado, ela continuaria desesperada. Aquilo só atenuaria, só obscureceria o desespero, né? Ela não teria despertado para o desespero, porque o que ela está dizendo é que tem alguma coisa que ela precisa fazer para ser. Não é? Esse é o contexto lá do Kierkegaard. Ele usa esse exemplo também no caso do César. Não é? Acho que esse é o ponto. Né? Esse é o ponto. A gente, durante muito tempo, viu a psicologia como se a psicologia ela precisasse o tempo inteiro curar as pessoas dos seus problemas. Está na hora da gente fazer uma outra coisa. Está na hora da gente aprender a tornar as pessoas mais maleáveis, mais permeáveis para o acolhimento do seu caráter de problema, sabe? Isso tem uma relação assim, com identidade, com diferença. Cris, quer falar alguma coisa? Assim, eu me delonguei aqui. Eu quero. Se tiver tempo, eu quero falar rapidamente. Eu queria só colocar duas coisas, né? A primeira delas, você citou aí o Kierkegaard, né? E o Kierkegaard tem um texto sobre o tédio no OO, né? De 1843, que se chama Rotação de Culturas, né? Em que ele está mostrando ali também o tédio, né? Como ele diz que é a raiz de todo mal. O mal é a proliferação de ocupações e distrações com as quais se tenta preencher. E ele chama, né, que é o que o personagem, que é o A, chama de variação extensiva ou excêntrica. Né? É a variedade, é a busca da novidade. Então, ele está apontando para esse fenômeno, né? Em 1843. E ele diz, você tenta afastar o tédio com essa variação de solos, né? E a verdadeira rotação de culturas não é a troca de solo, é você modificar a cultura no mesmo solo, né? O que ele está dizendo? É você se demorar na situação, né? Que entedia. Quando emergir o tédio, né? Quando despertar, não saia correndo, não preencha rapidamente, deixe ser, né? Deixe despertar, que é o que ele chama de variação intensiva. Então, a rotação de culturas é olhar para o mesmo, né? E demorar-se sobre o mesmo, mas variando o olhar. Isso é o que a gente está buscando na clínica, não é? Então, uma experiência que vem como fracasso, que vem com uma vida falha, não é? E nunca está bom, porque se você não ficar satisfeito, você para de consumir. Então, você não pode parar. Você está na variação extensiva. E a clínica, a psicologia, né, e os modos de cuidado, muitas vezes se perdem também na variação extensiva. Então, chega alguém numa situação de angústia, de tédio, de depressão, ou de tristeza, seja lá o que for, de mal-estar, e você imediatamente, mas já tem terapias que vão te dizer, faça isso, faça aquilo, viaje, não é? Você tem que sair, se distrair, vá para o aplicativo,
né? Porque a pessoa está sofrendo de solidão, mas vai para o Tinder. Né? Então, o próprio terapeuta se perde na variação extensiva, é uma armadilha, né? Então, por isso que se você se prepara, não é, para a tarefa na clínica, você, não é, esse espaço é um espaço onde você faz essa variação extensiva. Espera aí, mas vamos olhar para a mesma situação, variando o olhar, né? Então, mas você fica na situação, você não sai correndo, nem se apavora e distrai logo, né? Então, que é o que o Kierkegaard chama de, né, de ir onde o outro está, né? De uma sintonia, não é, com a atmosfera. A gente está falando de tonalidade afetiva, então sintonizar é estirar-se junto a, né? Sintonizar com a tonalidade afetiva superficial, sedimentada ou profunda, não é? Que ali se desencobriu, né? E fez com que a pessoa procurasse ajuda, né? Despertar-se do meio da multidão, né? De ser um eterno zero, né? De ser como todo mundo. Então, você vai rompendo, você vai quebrando um pouco essa cadência da variedade, né? É interessante. Cris, poxa, a gente tem que acabar, Cris, assim, porque, sabe, assim, tem aquela coisa assim de... eu não sei se você lembra, assim, mas o Heidegger, ele procura mostrar para a gente que nós somos seres finitos, não é? Somos. E como somos. Que bom saber disso. Não é? Foi um prazer, Cris, foi um prazer inenarrável estar contigo aqui, não é? Assim, foi muito bacana. É impressionante, assim, não é? Sabe, amizade é uma coisa legal, né? Assim, porque você vê assim como é que as nossas falas, sem que a gente tenha combinado, elas foram completamente sintônicas, né? Assim, então a gente teve uma mesa muito harmoniosa, né? Sim. Que é a expressão do carinho imenso que eu tenho por você. Prazer. Cris, muito obrigado, aqui. Beto. Legal. A amizade é o que faz a gente aguentar tudo que está acontecendo. Amizade e ironia. Então, pedir para ir para o professor Casanova encerrar a mesa. A gente volta em 18 minutos com a professora Ana Bock e a professora Alexandre Cabral. Né? Ótimo. Gente, tchau, Cris. Obrigada, tchau. Tchau, Beto.